Olá, caríssimos. Vamos para mais uma tarefa de refletir sobre o livro Horizontes da Mente, de Miramês. Espero que todos estejam em paz, bem, e que a gente possa, e que a gente possa tirar o máximo de proveito possível dessas reflexões. Eu escolhi o capítulo 76 do livro Horizontes da Mente, que se chama Trabalho. Olha que tema fenomenal, eu diria, para que a gente reflita um pouco sobre ele, a partir da doutrina espírita, a partir dos ensinamentos de Jesus. Porque parece simples, eu falei, vou pegar e ler e pronto. Só que o que Miramês nos traz sobre o trabalho, a importância do trabalho, os níveis em que o trabalho ocorre, para que a gente entenda o que é trabalho, está muito além do que eu consigo acessar. Não que eu não consiga me encantar com a fala, com a descrição, com as reflexões a que ele nos conduz. Muito pelo contrário, encanto demais. Por isso que eu achei tão difícil, porque é tão profundo, nos tira dessa posição rasa de descrever algo que a gente já sabe. O que é trabalho? Eu sei o que é trabalho, você sabe o que é trabalho, todos nós sabemos que é trabalho. Mas a gente está partindo de orientações maiores para que a gente tenha entendimentos mais amplos, para que a gente seja esclarecido sobre as leis divinas e a condução divina da vida, não apenas a partir do nosso entendimento, do nosso raciocínio acadêmico. Nem eu estou falando acadêmico, nem de senso comum. De senso comum, menos ainda, porque é preciso ir muito além. Por isso que eu disse que é um pouco mais complexo do que a gente pensa. E eu vou começar com a primeira frase que Miramês nos traz, só para vocês entenderem do que eu estou dizendo e como que vai ser pequeno, e aí eu vou usar a expressão novamente, rasa, a nossa reflexão de hoje. E que é necessário que vocês, sim, aí eu sempre digo isso, mas eu vou repetir, voltem ao texto. Eu não estou podendo mostrar meu livro, não, porque ele está despinguelado. Mas voltem ao texto, peguem o seu livro, acessem o texto e leiam. Olha o que nos diz Miramês, ou olha como começa Miramês as reflexões sobre o trabalho. O trabalho é a glorificação de um ser, de um povo e da humanidade. A glorificação. E saber trabalhar é a libertação insofismável da consciência. O labor excelente é aquele que imprescinde do amor em todos os seus exuberantes traços. Olha quanta informação do alcance do trabalho, da função do trabalho de glorificar um ser, um povo, uma humanidade. E a capacidade produtiva, olha como que é importante a gente entender isso. E é tão importante, vou fazer um parênteses, que nós temos no livro Canção da Natureza, de Caena, um capítulo que se chama Terapêutica Ocupacional. E vem falando exatamente do trabalho nessa linha de tratamento, o trabalho terapêutico. Nós temos uma profissão que chama terapia ocupacional. Só para a gente entender que, academicamente, a gente já utiliza o trabalho no processo de tratamento das enfermidades. Que Miramês, eu vou até me adiantar,
lá na frente ele vai pontuar, quando ele estiver falando das aves, do trabalho desenvolvido pelas aves, ele vai falar dessa atuação. Olha o canto das aves, a beleza das aves, a função das aves de auxiliar os seres humanos a lidar com as suas neuroses, as suas dúvidas, as dúvidas que surgem dos golpes que a vida nos dá. E a gente está falando das aves aqui, vou aproveitar, já que eu abri esse parêntese, ele fala das aves, mas nós temos os animais, porque nós temos aves domésticas, né? Além do encanto que a gente consegue acessar, passeando pela natureza, vivenciando, contemplando essa beleza toda, como que isso nos restaura o equilíbrio. A gente tem os pets, os nossos pets, melhor dizendo, os nossos pets, nós temos as aves. Quantas pessoas têm um periquito, uma calopsita, um canarinho e tantas outras aves que eu não sei distingui-las, mas que as pessoas gostam e têm, é porque eu particularmente não gosto de aves presas. Não gosto de aves em cativeiros, não gosto de nada em cativeiro. Gosto de ver na natureza. De repente tem um passarinho, mostro para o meu neto, lindinho, branquinho. A gente vê aqui que a gente mora numa área que tem sítios, que ainda tem uma mata boa. Então, de repente, você vê um beija-flor albino, branquinho. É lindo de se ver. Então, como que isso nos encanta, quanto isso nos restaura. Este é o trabalho das aves. E de tantos outros pets, os gatinhos, os passarinhos, os cachorrinhos e os hamsters. São muitos os pets. E os mais variados, né? Porque tem pessoas que têm pets, têm animais, outros tipos de animais, menos comuns, mas que ainda trazem muita alegria ao coração, ao trabalho, além de todo o outro trabalho que essas criaturas divinas promovem na natureza. Mas aí, voltando, entender, né, essa relação amorosa, essa função de cada ser, de cada criatura na vida, e aí a gente está falando da natureza, porque nós somos partes integrantes da natureza. Então, quando o Miramês nos chama, né, a atenção para quão importante é esse trabalho de libertação da consciência, nós vamos entender que não apenas do espírito, né, ou não apenas do espírito, não apenas na experiência humana, mas nos outros reinos também. Mas Miramês, para nos chamar a atenção, ele começa falando do nosso corpo, da beleza. Se a gente quer entender a função do trabalho, basta a gente olhar para o corpo humano, a beleza do corpo humano, cada função, cada centímetro do nosso corpo, cada órgão, cada estrutura do nosso corpo. Pensa na estrutura, no sistema nervoso, no trabalho do sistema nervoso. Pensa no sistema reprodutivo, a grandeza e a beleza e a capacidade, que a gente não vai entrar em detalhes aqui, porque não comporta nosso tempo, que já está voando, passando por aí, não comporta. Por isso eu chamo a atenção, voltem ao texto e leiam, porque ele vem nos trazendo essa grandeza do trabalho que ocorre entre órgãos, entre estrutura, entre órgãos, entre as células, as moléculas, os átomos que formam os nossos corpos. Tem um livro, hoje eu estou lembrando de livro, podem anotar. Tem um outro livro que se chama Força Soberana. Esse é do Miramês também, que ele fala dessas microconsciências. Então, como que ele detalha melhor o trabalho a nível dessas microconsciências, inclusive as células, tá? Então, ele segue nos mostrando, fazendo uma comparação, que o trabalho que o corpo humano executa, máquina nenhuma executa.
indústria nenhuma executa. Pensa, né, quando ele falou indústria, eu fiquei pensando um corpo como uma indústria, um corpo como uma indústria. E aí as conexões entre corpos, formando outros corpos, inclusive, né? O sistema reprodutivo. A grandeza disso, como que é extenso o alcance do entendimento. Então, na verdade, a pergunta é quanto que eu consigo alcançar no meu entendimento? Porque é muito. Bom, e aí a gente conhece, a gente acha que conhece o corpo humano. Tem gente que acha que conhece o perispírito. Nós espíritas temos estudado a beleza e a grandeza do perispírito, ou seja, dos corpos espirituais. Nós não conseguimos ainda alcançar a capacidade total do corpo humano, deste que é mais denso. Outro livro, lembrei. Iniciação, Viagem Astral. É um livro maravilhoso. E ele vai trazer, num determinado momento, Lancelin, o autor é Lancelin, psicografia de João Nunes Maia, ele vai trazer os vários corpos, os protótipos dos corpos, o corpo físico, o corpo perispiritual, o corpo emocional, os vários corpos, desculpa, que o ser habita, que o espírito, o princípio inteligente, até chegar nesse mais denso. Então, aí nós não estamos conseguindo dar conta de entender, de assimilar a grandeza do trabalho executado pelo corpo físico, quiçá pelos outros corpos. Mas por que é importante a gente salientar aqui? Isso, lá no final do texto, ele vai nos voltar a falar da importância do corpo físico, como essa usina, como esse templo sagrado, onde o espírito imortal habita. E a possibilidade de trabalho deste espírito, que eu, espírito, consigo executar de acordo com de como eu conduzo o meu corpo, como eu alimento o meu corpo, como que eu lido com a minha inteligência, com a minha consciência. Lembra que Miramês fala que saber trabalhar é a libertação insofismável da consciência, é ampliar a consciência. Quanto mais você aprende, mais você faz. Quanto mais você faz, mais você aprende. Olha a grandeza e a beleza disso, o avançar no trabalho. Por isso o trabalho é libertador. Por isso o trabalho é curativo. Então, se há um sofrimento, se há uma incapacidade no indivíduo, produzir, laborar, nos possibilita ir regulando e restaurando o equilíbrio perdido, a harmonia perdida, as potencialidades divinas que há no ser. Olha a beleza e a grandeza disso. Por isso eu falei, para mim, muito difícil de avançar aqui em tão curto espaço de tempo com tantas informações. Porque não bastasse a biologia, então Miramês nos traz a importância da biologia para a gente entender a formação dos corpos, inclusive os nossos, né, e dos mamíferos em geral. Ele vai nos trazer a botânica. E aí ele descreve o trabalho gigantesco que nos mostra os vegetais, as árvores, a formação de uma árvore, o trabalho da fotossíntese, o trabalho de limpeza, de higienização do ar, de transformação do gás carbônico em oxigênio. Olha quanto trabalho, a busca no solo, penetrar das raízes no solo, buscando nutrientes, o avançar das copas, buscando assimilar o que o sol traz, o que a chuva traz, o que o vento traz. Então, um trabalho gigantesco, inclusive para alimentar os nossos corpos.
através das frutas, através dos legumes, através das mais variadas vegetações que nos alimentam, né? Os alimentos vegetais. E ele aprofunda, e a gente tem várias outras reflexões sobre os peixes, né? Por que é importante falar isso? Porque Miramês nos traz que há quem pense, e aí ele salienta pela força da ignorância, que os peixes, os insetos, os vírus vivem muito bem porque eles não trabalham. Como se enganam? Eles vivem bem porque trabalham e muito. E aí ele volta, sabe que nós falamos das árvores, da vegetação? Ele fala de como os peixes purificam as águas, higienizam as águas nos rios, né? Nas mais diferentes formas que adentram as águas, que se encontram nas águas, e esse trabalho de higienização, de purificação, que não é diferente com os insetos, nem com os vírus. Então, a grandeza do trabalho em todos os níveis. Então, é em todos os níveis. E como a gente precisa fechar a nossa reflexão aqui hoje no canal da semana, nós vamos voltar à área humana, porque Miramês nos salienta a importância de, à medida que nós avançamos no entendimento do que é o trabalho, a gente avançar nesse processo de edificação da alma, que trabalha, que labora, que executa, que se transforma, que evolui a partir do trabalho. Então, ele vai nos dizer que o trabalho se eleva, à medida que a gente vai trabalhando, né? O trabalho se eleva, chegando à solidariedade e à tolerância, que estão ligadas por laços irremovíveis, solidariedade e tolerância, que a alma jamais poderá esquecer. Por que isso? Por que o trabalho está ligado, o labor, a capacidade produtiva está ligada à solidariedade e à tolerância, enquanto virtudes que precisam ser desenvolvidas. O espírito, nos diz Miramês, o espírito, quando atinge a eminência do labor, eleva-se, ele esquece-se de si mesmo e se converte em um gigante de beneficência coletiva. Olha a caridade aí, lá atrás, salientada por Jesus. Fora da caridade não há salvação. O labor, o trabalho, o exercício do bem. Então, a capacidade produtiva alcançando a virtude de solidariedade e de tolerância. Então, quem trabalha com bom senso tem a prerrogativa de ser tranquilo, pois está cumprindo uma das primeiras leis de Deus. Por quê? Porque nada, segue Miramês falando, nada para na criação. E o Senhor opera incessantemente. Voltamos a Jesus. Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Não é essa a fala de Jesus para conosco em relação ao trabalho? Então, para a gente fechar, Miramês vai nos orientar a entender que o trabalho, na função humana, ele tem uma função mercável, ou de mercadoria, de troca, de aquisição de bens, de acúmulo de bens. Não obstante, eis a orientação, as leis de justiça pedem respeito à economia alheia, para que o labor não se transforme em usura desprezível e egoísmo desmedido.
Trabalhar, trabalhar, juntar, 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 juntar. Não tem aquela parábola do homem que juntou, aí aumentou os celeiros, e aí ele falou, agora eu vou descansar em paz, aumentar meus celeiros, tem pro resto da vida. E aí o Senhor me diz, amanhã ou esta noite eu levarei a sua alma. Que adianta ajuntar tantas coisas materiais? Então, que a gente possa transformar o trabalho ou utilizar o trabalho para que a gente conquiste virtudes. Porque Miramês ainda fecha com a fala de Confúcio. Confúcio, que diz, Deus pôs o trabalho de sentinela à virtude. Então, a partir do trabalho, nós podemos desenvolver várias virtudes. Como Miramês citou acima, solidariedade e tolerância principalmente, para que a gente possa praticar o bem, a caridade. E paciência. Miramês acrescenta, paciência. Porque paciência não é preguiça. Ter paciência é ter moderação e estar vigilante para evitar erros. Então, trabalhar? Sim. Produzir? Sim. Mas com paciência, com moderação, com bom ânimo, com entusiasmo, despertando a solidariedade e a tolerância e quantas outras virtudes mais o trabalho nos possibilita. Porque voltando a Jesus, fora da caridade não há salvação. E a caridade é o amor trabalhando. Beijos para todos, desculpem a extensão.